E você deu play no Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer alavancar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou Victor Ventura, do Cindy Lojas Porto Alegre. E eu sou Nini Girardi, também do Cindy Lojas Porto Alegre. Mais um episódio aqui, Nina. E Nina, hoje um case muito legal. Um case que é super importante para o comércio, para as empresas e para a sociedade, né, Victor? Isso aí. Estamos trazendo aqui o case do Projeto Pescar com o Marcelo. Marcelo, dá um oizinho aí pra galera. Olá, tudo bem? Marcelo, hoje a gente vai ter um papo muito bacana, apresentando um pouquinho da história do Projeto Pescar, o trabalho de vocês, e é importante, né, da questão socioambiental de como o Projeto Pescar se insere na sociedade. Mas tudo isso depois da vinheta. Marcelo, vamos lá então. Marcelo, antes da gente falar um pouquinho do Projeto Pescar, queria te pedir para te apresentar, daí ter um pouquinho do teu CV para nós. Claro, prazer. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui representando a Fundação Pescar, falando um pouquinho sobre as nossas atividades, que já quase 50 anos de história, já 49 anos esse ano, né? Começou o projeto em 1976. Eu estou envolvido com Pescar já há quase 15 anos. Uau. Né? Comecei meu trabalho no terceiro setor, vamos dizer, né? Em 1992, né? Quando eu trabalhei com voluntariado internacional, oportunidade que tive, que viajei, conheci alguns países do mundo, morei na Alemanha, alguns países da Europa, sempre em treinamentos ligados à área da juventude e voluntariado, no âmbito internacional, né? Muito bacana. Em 93 eu fui para a Itália participar de um curso da União Europeia, sobre formação de liderança juvenis. Foi muito interessante porque eu voltei muito motivado e ainda estou muito motivado, apesar de já ter 54 anos, fui com 18 anos lá na época, para trabalhar na área da juventude. Eu acredito que a educação e o jovem, eles são ferramentas que em conjunto elas são transformadoras para uma sociedade. Então passa um pouco pela experiência minha, esse trabalho que hoje eu faço na Fundação Pescar, que é de novas conexões, né? Conectar empresas, conectar apoiadores, captar recursos para uma entidade que deixa um legado para a sociedade, um legado de transformação de vidas, né? E um pouco da minha vida, então trabalhei muito nesse terceiro setor, né? Na área de educação de jovens, de voluntariado internacional. Trabalhei também com propriedade intelectual, com consultoria em algumas empresas, por essa experiência que eu tive internacional também. Então, outras oportunidades de viajar pelo mundo, representando as organizações também, participando de eventos internacionais. Sou pai, né? De um menino de 10 anos, e muito engajado com a causa social, porque eu acredito realmente que a juventude transforma. Marcelo, pois que legal tu ter passado por essas experiências que transformaram a tua vida, né? E agora tu tem a oportunidade de transformar a vida de tantos jovens com o Projeto Pescar. Então conta pra gente, né, Victor, o que é o Projeto Pescar, o público que vocês atendem, qual é o objetivo do projeto? Perfeito. O Projeto Pescar começou em 1976. Uau, né? Uma história. Tem uma história aí, através de um empresário chamado Geraldo Tollens Link. O seu Geraldo Link, ele era um empresário aqui de Porto Alegre, né? Ele era dono da Link SA, né? A Link existe até hoje. Ele era um distribuidor da linha amarela da Volvo. Ficava na entrada de Porto Alegre, para quem lembra, ali onde era o Laçador antigamente. Né, onde é hoje o Boulevard Laçador. Sim. Né? E era interessante porque quando a gente chegava em Porto Alegre, para quem lembra, via ali um grande gramado com um laguinho, com ovelhas pastando, as máquinas amarelas ali, né? E ali nasceu a primeira turma do Projeto Pescar. O seu Geraldo Link sempre foi um empresário visionário, né? E uma certa vez ele saiu de uma reunião no centro aqui de Porto Alegre, aqui no centro de Porto Alegre, na Alberto Bins aqui, e viu um jovem assaltando um senhor de idade. Né? Então ele achou aquela cena muito violenta, como realmente quando a gente triste, presencia esse tipo de cena, né? Mas ele não se contentou em simplesmente lamentar o fato, né? Ou reclamar da polícia, ou reclamar do governo, enfim, né? Como normalmente as pessoas, a violência chegando perto e eu não vou fazer nada.
né? Ele começou a perceber as pessoas, depois daquela cena, né, daquele assalto e aquele jovem investindo contra aquele senhor de idade, né, roubando a carteira dele. Ele começou a observar as pessoas utilizando a rua como espaço de sobrevivência. E ele percebeu que não era uma coisa natural ali, né, que ele precisava fazer alguma coisa. Então ele conhecia uma freira, uma irmã que fazia um trabalho social na Vila Farrapos, e perguntou para a irmã, a senhora não tem jovens para me indicar aí para fazer para eu dar uma oportunidade de formação para essa gurizada? Né? Tu vê, em 1976, Visionário, né, pessoal? Né? Muito Onde tempo. não se falava em voluntariado, não se falava em responsabilidade social, não se falava em ESG, em ODS, né? Para quem não sabe, ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Então a irmã, claro, eu tenho alguns jovens para indicar, e indicou 15 jovens na época. E na época ele forneceu um curso gratuito para esses jovens de mecânica pesada. E ele mesmo que ministrou o curso. Ele contratou um professor, né? A gente chama de educador social hoje, né? E o educador deu um curso de 6 meses, né? Muito técnico esse curso, né? E aí, quando ele contratou alguns jovens ali já formados dessa primeira turma, ele percebeu que faltavam algumas competências comportamentais, né? Precisava senso de hierarquia, precisava a gurizada ter pontualidade e tal, e aí chamou o educador, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Vem cá, por que tu acha da gente trabalhar também com a questão da responsabilidade, do desenvolvimento pessoal, do asseio pessoal e tal? E aí surgiu então a primeira franquia social do Brasil, né? Ou a primeira tecnologia social, né? Onde se ensina sim uma profissão, né? Os básicos de uma profissão, e também as competências socioemocionais, né? E comportamentais. O tempo foi passando, vocês pediram para falar da história. Vamos lá, é isso que a gente quer, isso que a gente quer ouvir. Perfeito. Já estamos aqui a 1978, por aí e tal, com as primeiras turmas sendo formadas. E todo o empresário que ia fazer alguma reunião lá com o seu Geraldo e tal, o seu Geraldo levava para conhecer a empresa, natural, e levava para conhecer a turma do Projeto Pescar. E é inspirado num provérbio chinês, pegando o gancho do provérbio do Projeto Pescar, que o seu Geraldo deu o nome, porque inicialmente chamava Escola Técnica Link, né? E uma frase que era sempre presente na vida do seu Geraldo era aquela: se você quiser matar a fome de uma pessoa por um peixe, dê um peixe. Se você quiser matar a fome de uma pessoa, dê um peixe para ela. Por um dia, dê um peixe para ela. Agora, se quiser que ela nunca mais passe fome, ensine ela a pescar. Então, ensinar a pescar e não dar o peixe era uma frase que acompanhava muito a vida do seu Geraldo. E ele deu, então, à medida que foi evoluindo esse programa, esse nome de Projeto Pescar, né? Todo o empresário que visitava o seu Geraldo, ele levava para conhecer a turma, e o pessoal se encantava, os empresários se encantavam, porque já havia de primeiro momento a postura desses jovens em relação à apresentação pessoal, né? Apertando firme na mão, olhando nos olhos, como nós falávamos antes, né? E aí os empresários perguntavam: seu Geraldo, como é que eu faço para levar para minha empresa também, para minha organização também esse projeto, ou essa ideia? É muito simples, tu tem que ter uma sala de aula que comporte 15, 20 jovens, os jovens têm que estar precisando, né? Então são jovens em vulnerabilidade social, e tu tem que ensinar o que tu sabe fazer. E um dos primeiros empresários que levou para sua empresa depois da Link foi o seu Norberto Farina, que hoje mora em São Paulo, e que na época era presidente da Massey Ferguson, dos tratores. Né? Então ele levou para a planta de Canoas e São Bernardo do Campo. E aí começou a se transformar numa rede de empresas e organizações conectadas em prol da causa da educação, em prol dos jovens. Né? 12 anos depois, já tinham 6 turmas do Projeto Pescar, a gente chama de unidades, do Projeto do Pescar espalhadas pelo Brasil. Uau. Né? Até que em 94 o seu Geraldo começou a pensar em criar uma instituição, uma organização, né? Ele não sabia ainda se ia ser uma fundação, se ia ser um instituto, uma associação, enfim, mas ele viu a necessidade de como estava tomando corpo essa metodologia, que se tornou a primeira franquia social do Brasil. Hoje a gente não usa mais esse termo de franquia social. Hoje nós fazemos um contrato de parceria com as empresas e organizações. Mas na época, então,
o projeto foi evoluindo e em 94 ele foi para os Estados Unidos, junto com a dona Rose Link, né? E lá eles visitaram várias organizações já pensando em que trazer de ideias para o Brasil. E lá eles visitaram uma instituição chamada, uma Fundação Kellogg's, que é conhecida por todos, né? E decidiu então criar uma fundação aqui. Qual o nome ele deu? Fundação Projeto Pescar. Então muitas pessoas já ouviram falar do Projeto Pescar, mas não sabem de onde vem o nome. Sim, né? sim. E a fundação, o próprio nome diz, é um fundo em ação. Né? Então ele criou, independente da empresa dele, né? Essa instituição. Em 1995 ele criou a fundação. E hoje nós já estamos aqui em 2025, né? 49 anos. Nós temos mais de 100 organizações fazendo parte da rede Projeto Pescar, né? E agora recentemente temos um novo espaço, né? Nós fomos atingidos pela enchente de maio, né? Pois é, isso que nós estávamos curiosos aqui para saber, né, Victor? Como é que foi essa questão? Assim, vocês realmente perderam todo o espaço que vocês tinham? Sim, o nosso espaço foi um espaço cedido, era um espaço cedido pela antiga Infraero, né? Atual Fraport. Né? Ah, sim. Isso, só que é na entrada ali do portão 8 da Sertório, né? Não é do lado da pista, é do outro lado da pista do aeroporto, para quem olha no terminal dos passageiros, né? E sim, foi muito triste porque a nossa sede é uma sede de um andar só, né? Então a nossa sede administrativa ali, toda a equipe técnica ficava ali, e mais um prédio em anexo, e chegou a água até a metade da parede, enfim, né? Então quem deixou computadores no feriado em cima da mesa, a água evaporou, subiu ao teto e pingou como chuva, né? Então, no primeiro, inclusive no nosso site está lá o vídeo também, de como foi a primeira impressão quando a gente chegou lá. A gente não conseguia, como muitas famílias e pessoas, empresários, enfim, vivenciaram, a gente não conseguia abrir a gaveta, uma gaveta simples, porque todo o material, os documentos incharam com a água, né? Então, nós perdemos muita coisa. Cadernos para os jovens, porque todo o curso é gratuito para o jovem, né? E a Fundação fornece um caderno para os jovens também, né? E todas as caixas de centenas de cadernos foram totalmente perdidas ali, né? naquele momento, né? Computadores de doação, equipamentos, mesas e tudo mais, e a parte toda elétrica ficou toda ela danificada, de modo a inviabilizar a volta para aquele edifício, né? E aí nós procuramos na verdade essa procura, essa busca, Vitorinina, foi a gente sempre foi muito pressionado pelo número de inscritos do Pescar, né? Desde até antes da época da pandemia. Na pandemia eu acho que para muita gente foi um gatilho muito importante, a enchente também foi, né? Mas a gente queria atender mais. Para vocês terem uma ideia, nós oferecemos cerca de 1.700 vagas ao ano no Brasil. Sabe quantas pessoas nos procuram por ano de fazer a inscrição? 28 mil jovens. A procura é muito grande. A procura é muito grande. Então nós sempre fomos pressionados a fazer algo diferente. Veio a pandemia, nos impulsionou a fazer, criar uma plataforma para atender esses jovens, porque foi bem interessante também, porque nós queríamos fazer diferente, né? Na verdade, a Fundação tem uma característica muito interessante, que é a inovação. Né? Legal. A gente sempre, desde o início, como eu expliquei, como eu contei a história, nós temos esse ímpeto de inovar, de fazer diferente, apesar de ser uma organização de quase 50 anos, né? E veio a pandemia, nós com essa pressão também de atender mais jovens, né? E numa reunião do Conselho Curador Voluntário, um dos conselheiros, vem cá, vocês têm que pensar no pescar do futuro, né? Num projeto diferente de pescar, né? E aí nós conversamos com várias pessoas, e fomos acolhidos, né, pelo fundador do Englert, né, da Startse, no caso, e eles nos disruptou, né, disruptou.
E então nós começamos a pensar diferente, né? A pensar em inovação, criamos uma área de inovação, né? Então nós temos uma equipe especializada que sempre pensa em fazer atendimentos, sempre está pensando em fazer atendimentos diferentes, né? Ampliar o atendimento até para atender cada vez mais jovens, né? Dentro das possibilidades. E nós, então, começamos a buscar um espaço novo para a Fundação desde então, né? Mas, na verdade, o que foi o gatilho foi a enchente. E nós fomos muito bem acolhidos no Shopping Total. Né? O Shopping Total, onde tem muitos lojistas, né? Sim. Parceiros, inclusive, ali, como as lojas Renner estão lá, a Panvel também, né? E nós reformamos, né, um andar do edifício garagem, né, metade do edifício garagem, são 1.700 metros quadrados, né? E criamos, então, o primeiro hub de inovação e execução do Brasil para a socioaprendizagem, né? Que bacana. A gente costuma dizer que é um presente para Porto Alegre, porque a gente não tem na cidade, ou não tem no Brasil, pelo menos que a gente pesquisou, um espaço voltado para jovens em vulnerabilidade social e a sua formação específica. Tem vários espaços de formação, sim, né? Mas voltado para esse público que tanto precisa, não se encontra, né? Então a gente é um espaço de inovação, porque é um espaço com muita tecnologia embarcada, né? Então a gente consegue fazer streamings lá, tem uma praça que vocês viram, né? Um espaço inovador, com impressora 3D, com salas, com equipamentos de última geração para o jovem utilizar, né? E também execução, porque também nós queremos ampliar o atendimento. Eu falei dos números de Brasil, né? 1.700 vagas aproximadamente para 28 mil inscritos. Aqui em Porto Alegre, região metropolitana, são 4 mil inscritos para 240 vagas hoje. Para vocês terem uma ideia. Trazendo um pouquinho para a realidade, né? Sim. E então nós temos esse desafio de atender esses jovens. Então vamos multiplicar o atendimento, porque a forma de atendimento do Pescar até então era uma parceria que nós fazemos com empresas, né? São parcerias que nós fazemos com empresas e organizações para que essas empresas abram as portas da sua estrutura para acolher 15, 20 jovens, né, da comunidade dentro do seu espaço. E a fundação, nós tínhamos lá na antiga sede uma turminha acontecendo, né? Andando, né? Ou executando. E aqui nós vamos ter 5 salas de aula. Uau. Né? Já temos as 5 salas de aula e a gente vai atender no mínimo 125 jovens este primeiro ano, né? Em 2027 nós planejamos atender 700 jovens aqui, né? Então, até com sistema de cursos híbridos, enfim, né, semipresenciais. Então, o Hub de Inovação ele vem para agregar, né, muito mais para o jovem, para as empresas, é um espaço de conexão, né, onde nós temos um espaço também para startups, para edutechs, para que possam também trabalhar em sentido coletivo lá, mas também possam vamos dizer assim, testar a sua aprendizagem junto com os jovens, né? Não é bem testar a palavra, mas experienciar, né? Que os jovens experimentem também esse mundo da tecnologia, né? E parece que realmente é no DNA do Pescar essa questão da inovação, né? Com o próprio Sr. Ling lá atrás, imaginando toda uma nova forma de ensinar, passar aprendizagem, buscar pessoas, né, jovens em situação de vulnerabilidade social para trazer para dentro da empresa e fazer algo completamente revolucionário. Verdade. Desse processo lá de trás, né, de botar dentro da empresa e a empresa vai ensinar, né, a fazer algo. Como é que o Projeto Pescar ele evoluiu nesse sentido do processo de aprendizagem? Hoje, qual é que é a parte, vamos dizer assim, como tu bem falaste, né, o jovem ele ainda vai para a empresa para aprender lá dentro, mas qual é que é a parte do Projeto Pescar dentro desse processo? A Fundação Projeto Pescar, ela cuida de toda a metodologia, né? Toda a metodologia. Então, todos os cursos eles são manualizados. Legal. Né? Inclusive, nós vamos ter curso de comércio agora aqui. Isso é bem importante. Para potencializar, porque a nossa grande entrega, né, é a potencializar a empregabilidade dos jovens. Né?
Então nós estamos ali dentro do shopping com vários lojistas ali, que por sinal podem nos procurar também, né? Para que a gente possa fazer um banco de empresas, um banco de currículos, de oportunidades para os jovens, né? Para que esses jovens formados possam estarem empregados, né? Então, falando um pouquinho da evolução, Vitor, nós temos uma trajetória, como tu bem falastes, né? Que começou por uma iniciativa individual, que se transformou em uma franquia. Então, existe toda a questão metodológica envolvida, que nós somos responsáveis, né? Nós, na pandemia, criamos uma plataforma, então um atendimento também para que esses jovens, né, esses 28 mil que se inscrevem, só 1.700 possam fazer, criar também isso, uma área da nossa área de inovação, uma entrega da nossa área de inovação, uma jornada inicial para esses jovens, como Drops, para que esses jovens possam ter pequenos conteúdos de forma virtual, gratuitamente acessado, né? Em relação ao mercado de trabalho, em relação ao desenvolvimento o básico de uma profissão e em relação às competências comportamentais e socioafetivas. Com o passar dos anos, também nós tivemos a questão da aprendizagem. Então, hoje, ao mesmo tempo que os jovens têm um curso gratuito, né, dentro de uma determinada organização, a empresa também pode cumprir a sua cota de aprendizagem. Né? Então, o programa Jovem Aprendiz, que é uma imposição legal, né, é lei, ele é um atributo do Projeto Pescar. Existem parceiros nossos que têm turmas do Pescar, mas já tem o seu parceiro da aprendizagem. Perfeito, excelente, né? Mas tem empresas que não têm esse parceiro e acabam agregando valor, fazendo um programa de responsabilidade social e, ao mesmo tempo, cumprindo a sua cota de aprendizagem, né? Então, empresas que queiram contratar jovens aprendizes também, eventualmente nós abrimos oportunidade para as empresas contratarem de algumas turmas que estão em andamento. Sim, né? sim. E o jovem, depois que ele entra no projeto, como é que é o processo dele? Ele pode escolher a empresa que daqui a pouquinho ele quer ir trabalhar? Como é que é isso? Como Perfeito. é que funciona? Excelente pergunta. O processo de abertura de vagas, vamos dizer assim, né? Eu vou falar do processo de constituição de turma depois. Mas a abertura de vagas, então nós temos parceiros em diferentes locais do Brasil. Vamos pegar mais aqui de Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, que seja. Normalmente as inscrições elas são abertas dezembro a fevereiro, dezembro a janeiro, aproximadamente. Já estão abertas? Já está algumas unidades. Olha aí, a oportunidade aí. E outras, para quem está aí. E outras já encerraram também, né? Mas é sempre importante acompanhar no site, no Instagram da Fundação Projeto Pescar, né? www.projetopescar.org.br, né? E no Instagram. Ali tem lá inscrições, ele vai ver todas as unidades do Projeto Pescar que estão com inscrições abertas naquele período, né? E ali o jovem vai fazer uma inscrição online, né? Então ele vai colocar ali onde ele mora, quantas pessoas tem na família, qual é a renda por pessoa na família, etc. E vai gerar um grande... Eu vou falar agora do processo. Então, as inscrições estão abertas, normalmente no período de aula, né? Do programa de execução do programa, o período de execução do programa é do período do calendário escolar, né? Mas não segue essa regra necessariamente. A maioria das organizações segue de janeiro a dezembro, né? O curso é de 960 horas ou de 480 horas. Muito completo. Isso. Então, é no contraturno da escola. Então, é de segunda a sexta-feira, vamos dizer, o curso padrão nosso, né? É de segunda a sexta-feira, no contraturno da escola, entre período de 3 horas e meia, 4 horas por dia. Então, o jovem vai na escola de manhã, de tarde, ou a empresa pode dar uma alimentação para ele, um almoço para ele. Então, ele sai direto e vai para almoçar. Ou ele sai da escola, vai em casa, almoça e depois vai na unidade. Isso depende de cada parceria, né? O que é importante em relação ao parceiro é que cada parceiro deve fornecer pelo menos um lanche para o jovem, né? Porque a gente sabe da realidade das famílias também, né? Então,
O jovem faz aquela inscrição, gera uma grande banco de dados. Nós fazemos a primeira triagem, porque vem jovens de outros municípios, porque a ideia é que sejam jovens do entorno, né? De onde vai ser a unidade instalada. Nós, então, chamamos esses jovens pré-selecionados para uma entrevista, né? Aí nós já temos o educador social contratado, né? Esse educador é contratado, que é um psicólogo, um pedagogo, um assistente social, é contratado pela Fundação Projeto Pescar, né? Financiado pela empresa. Então a empresa faz uma doação para a fundação para subsidiar o salário do educador, né? E o educador, então, tira eventuais dúvidas que tem com os jovens, com aquele jovem, né? Normalmente o jovem vem acompanhado de uma mãe, avó, tia, enfim. E qual é a faixa etária que vocês atendem? Excelente pergunta. 16 a 19 anos. 16 a 19. Meninos e meninas de 16 a 19 anos. E aí o jovem, ele faz a entrevista e a educadora convida o jovem a fazer uma carta de motivação. Por que eu quero participar do programa? Por que agora na minha vida? Né? Falar um pouquinho da minha realidade. Então o jovem vai discorrer ali falando por que ele quer participar do projeto, qual é a realidade dele e tal. Então esse documento, essa carta, ele é muito reveladora, né? Porque conta histórias que a gente não faz ideia do quão é sofrida a realidade dessa gurizada, né? Ou do quão eles querem aproveitar essa experiência para de fato para ter a sua vida transformada, assim, sabe? O quanto ele vai agarrar de unhas e dentes aquela oportunidade. Feito essa entrevista e essa carta de motivação, nós marcamos uma visita domiciliar. Então nós vamos na casa de cada jovem, conhecer a realidade do jovem, né, a sua casa e a sua família, né, para que então a gente constitua uma turma na diversidade da sociedade, né? Então vai ter jovens mais tímidos, vai ter jovens mais extrovertidos, até para um ajudar o outro, né? Mas falando um pouquinho do perfil do público-alvo, Nina, são jovens de 16 a 19 anos, que tem uma renda por pessoa na família de até meio salário mínimo, né? Então são jovens que realmente precisam daquela oportunidade, que pode ser a única oportunidade para eles entrarem no mercado formal depois. Jovens que estão estudando a partir do 7º ano do ensino fundamental, né? A maioria está no primeiro ano e no segundo ano do ensino médio, né? Jovens que têm referência familiar e endereço fixo, né? E jovens que não tiveram, nem tenham feito nenhum curso técnico ou profissionalizante. Então são jovens de início de vida profissional. Jovens que estão naquele ciclo, né, que todo mundo passa, né? Estou buscando uma oportunidade, mas não tenho experiência. Ninguém me dá a oportunidade, né? E eu não tenho experiência porque eu não consigo ter oportunidade. Tá naquele limbo ali, vicioso. né? Naquele círculo vicioso que precisa a gente dar um primeiro empurrãozinho, né? Ensinar a pescar, né? Para que o jovem possa se desenvolver. Então a gente tem uma série de histórias bacanas, assim, de empresários, né? Que passaram pela Pescar. Teve uma certificação agora há pouco tempo atrás, final do ano, em dezembro, final do ano passado. Eu posso dizer o ano passado, né? Agora já pode. De uma unidade que tem mais de 20 anos, né, de parceria, cujo pai fez o projeto Pescar e ele estava na formatura da filha. Ai, que legal. Né? Então é muito legal isso de ver as gerações passando também e quão é importante a questão da formação em valores também, né, para a gurizada. Marcelo, pois é, agora tu mencionou essa questão da geração. E aqui no Cindy Lojas a gente acompanha de perto essa questão no mercado de trabalho com a nossa plataforma de recrutamento, assim, de vagas. Isso. E a gente percebe muito esse ponto das diferenças geracionais. Os empregadores hoje buscam, né, colaboradores mais jovens e tem muitas diferenças dessa nova geração, da geração Z, para as gerações mais antigas. Sim. Então, vocês que atendem a geração Z e que, né, estão aí há quase 50 anos atuando, como é que vocês percebem a diferença dessa geração? Como é que esses jovens hoje estão se comportando? Quais as expectativas dele para o mercado de trabalho? E quais as maiores dificuldades também que eles enfrentam, né, para conseguir o primeiro emprego? Excelente. Claro. Justamente. Eles precisam de um norte, em primeiro lugar, né? Eles precisam de bons exemplos. O Projeto Pescar tem uma metodologia muito interessante que eu não comentei, mas eu vou comentar agora, que é a questão do voluntariado corporativo, né? E todos vocês,
quem estiver nos ouvindo também, ou nos assistindo, são convidados, né, a se inscrever como voluntários lá na Fundação. Porque o que acontece? Ensinar pelo exemplo, né? Tem em inglês, tem o learning by doing, né? E também o ensinar pelo exemplo. Que é o seguinte, os colaboradores das organizações são convidados a serem voluntários dentro daquela unidade do Projeto Pescar. Então é interessante porque já tem todo o conteúdo a ser passado para o jovem, né? Toda a grade curricular, enfim, né? Como se fosse uma escola, né? A gente não fala muito de escola para não comparar o ambiente da unidade de Projeto Pescar com o ambiente escolar, né? É bem diferente. Então o colaborador ele vai se candidatar a ser voluntário, né? E passar o conhecimento tanto técnico dele quanto o de experiência de vida, né? Então é muito interessante ver, por exemplo, visitei uma empresa alguns anos atrás de uma colaboradora que trabalhava na área financeira dessa empresa, que era muito tímida e tal, e ela foi voluntária na unidade do Projeto Pescar, tocando violão para a gurizada. Então a gente acaba descobrindo, e até algumas empresas usam o voluntariado corporativo também como formação de lideranças, né? Descobrindo novos talentos. Então, o que a gente observa nesses anos todos é que o jovem, claro, que existem várias juventudes, em primeiro lugar, né? O jovem ele vem com várias expectativas e o mundo do trabalho é um mundo que até então ele não vivenciou. Né? E a gente precisa mostrar para ele esses caminhos, né? Então, dentro da metodologia, além do voluntariado corporativo, os jovens têm as vivências também, ou em ambiente simulado, ou em ambiente terceiro, ou dentro da própria organização. Até a lei da aprendizagem, no caso de aprendiz, exige que o jovem tenha uma vivência também, né? Então, isso dá oportunidades para o jovem também conhecer e se identificar ou não se identificar com determinada área, né? Então, o que a gente quer entregar para o jovem e o que é o interessante da formação, pegando um pouquinho das gerações, é que ele se conheça. Isso é bem importante, que o jovem passe por uma etapa de autoconhecimento também. Então, a gente tem um tripé: desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento cidadão. E dentro do desenvolvimento pessoal passa por espiritualidade, por projeto de vida, por autoconhecimento, né? Por várias competências, inclusive comportamentais, que vão fazer ele se preparar melhor para esse mundo atual, né? Tem muita coisa a falar sobre a juventude, né? Em razão do tempo, talvez a gente fique um pouco mais restrito, né? Marcelo, acho que tu trouxe alguns pontos muito interessantes. Pensando assim, em termos de números, eu já tenho mais ou menos uma ideia de quantos jovens nesses anos todos de Projeto Pescar vocês já atingiram no Brasil? Sim, nós estamos chegando a 39 mil jovens. Uau! E de gerações muito diferentes, né? Quando botou um pai já, né? Foi na formatura da filha. Exatamente. E, claro, imagino que você já tenham histórias realmente incríveis, né? De realmente transformações sociais muito legais. Tu tem algum exemplo que tu possa trazer para nós sobre uma história realmente assim que tu acompanhou, que tu viu acontecer e que disse, poxa, isso aqui é um exemplo do que é o Projeto Pescar? É que cada formatura, cada jovem que se forma, que a gente vai nas formaturas, são belos exemplos, né? O fato do jovem chegar ao final da trajetória, de iniciar e se propor a iniciar e terminar alguma coisa, já é uma grande alegria para o jovem, né? Então, assim, de cases, a gente tem 39 mil cases de sucesso, né? Porque o pescar ele passa na vida, mesmo que o jovem não esteja empregado já no início, né? Né? A gente tem um bom índice de empregabilidade pós-curso, né? Mas mesmo que ele não se identifique com o curso que ele fez, por exemplo, logística, ou processos industriais, ou mecânica veicular, ou até mesmo comércio, ele vai saber que aquilo não é para ele, né? E que ele pode empreender, ele pode fazer outro, inclusive tem temas ligados a empreendedorismo também no currículo, que ele pode também ser ter a sua própria empresa, né? Ter o seu próprio comércio, né? Certamente quem está nos ouvindo pode conhecer algum jovem que já virou microempresário, enfim, né? Então a gente tem vários casos, né? Muitos casos. Tem um caso
que inclusive o empresário, o rapaz, foi nosso conselheiro curador, o Droander Martins, e o Droander, na verdade, nosso diretor voluntário. O Droander, ele hoje ele trabalha com tecnologia, né? Mora em São Paulo, e ele, até onde eu sei do segmento dele, ele compra e vende startups, né? Olha só. Ele prepara as startups para venda, depois valora aquela organização e depois vende e tal. E o Droander, ele começou no projeto Pescar, né? E ele se encontrou nesse segmento que ele está hoje, né? Emprega jovens egressos do Pescar, né? Isso é bacana também. Então tem jovens trabalhando com o Pescar e além de ser um grande amigo, né? A gente tem muitos casos, muitos casos. Eu estaria sendo injusto aqui de não mencionar todos os casos que quem nos conhece sabe que, mas já valeu muito. que são casos muito legais, assim, mas o que eu quero registrar em relação a casos de sucesso é que cada um tem a sua trajetória individual e sabe e percebeu, passando pelo Pescar, o que transformou na sua vida. Então é muito interessante de ver aquele negócio da água, né? Né? Eu era uma coisa, né, da água e pro vinho, né? Minha vida foi transformada. Transformada como? Não, antes eu era assim, agora eu sou assado. E graças a essa oportunidade. Que isso se perpetua, né? Pelo teu depoimento a gente vê que vocês transformam esses jovens e aí o impacto é muito maior, que eles conseguem transformar a realidade da família deles, depois de outros jovens também. E agora pensando assim no nosso empresário, tu já mencionou aqui alguns dos benefícios, mas se tu puder citar diretamente, como que as empresas podem se beneficiar em apoiar projetos como esse? Perfeito, excelente. Existem muitas formas de participar do Projeto Pescar, né? Ou da rede Projeto Pescar. Uma forma é uma dor que as empresas têm hoje, que é a questão da empregabilidade, né? Então, as empresas podem nos procurar e informar que, olha, estamos com vagas abertas para, né, a minha loja, para o meu segmento e tal, e a empregabilidade é uma delas. A questão do voluntariado corporativo também é importante, porque além de ter os voluntários das parceiras, dos colaboradores das parceiras, nós também recebemos voluntários externos, voluntários que não da sociedade, enfim, né? Então, um empresário, qualquer colaborador que esteja nos vendo, nos assistindo agora, está convidado a entrar no nosso site, se cadastrar ali, né? Bacana, é pelo site, então, pelo que faz site esse processo. Ali, exatamente. Ou pode entrar em contato comigo também diretamente, né? Eu acho que vai ter um link aí de vai ter contato. uma roupa lá do Projeto Pescar, sim. E outra possibilidade também é a questão de contratação de jovens aprendizes, né? Que eventualmente a gente abre essa possibilidade. A possibilidade de destinação fiscal também, né? Então vocês sabem também a questão da importância para as organizações do terceiro setor, e a fundação não é diferente na questão da captação de recursos, né? Destinação direta também, a doação direta, né? Verba direta. O sentimento, isso é muito interessante como uma consequência, né? O sentimento de participar de um grupo de empresas nacionais e internacionais, porque a fundação, essa metodologia ela é replicada também na Argentina. Olha só. Existe a Fundação Pescar Argentina, independente da brasileira, né? Independente da nossa. Mas foi inspirada na nossa. Inspirada no nosso, que inclusive incrível. O logo é parecido e tudo. Grandes parceiros. E nós temos no Paraguai e Angola. Olha só, já também. atravessou o oceano. Já atravessou o oceano. Né? E volta e meia a gente apresenta para outros países também, porque esse problema da juventude, né? Das gerações, das oportunidades, ele é mundial, né, gente? A gente observa a questão das migrações também na Europa, no leste europeu, né, em outros países, e a gente vê que é importante a gente trabalhar com esse tipo de tema, né, tão importante, que é desenvolvimento pessoal, cidadão e profissional. E essa tríade ela é uma receita que dá certo. E outra coisa, falando em dar certo, o Projeto Pescar só dá certo, só existe até hoje, porque é a união de esforços. É a união do empresário que investe, e o empresário pode ter uma turma do Projeto Pescar também, né? É a união do voluntariado, é a união da rede da socioassistencial, né? Os CRAS, que é os Conselhos Regionais de Assistência Social, os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Os Conselhos Municipais de Assistência Social, que nos apoiam nesse projeto, né? As pessoas jurídicas que doam. Então os voluntários, as famílias dos jovens, os próprios jovens, todo mundo apoiando esse tipo de iniciativa, é o que mostra
como resultado do sucesso do projeto, né? Marcelo, tu trouxeste a questão, né, anteriormente da lei, né, da questão do jovem aprendiz e tudo mais, mas é a partir, me corrija se estiver errado, é a partir de determinado número de funcionários que a empresa tem que ter, né, o jovem aprendiz. Empresas que não têm esse número, podem aderir ao Projeto Pescar? Podem fazer parte? Podem fazer parte. O Projeto Pescar, ele é aberto para todos os segmentos. Para vocês terem uma ideia, nós temos indústrias, nós temos comércio, nós teremos até paróquias fazendo parte. Olha só. Outras fundações, né? Então, por exemplo, no caso da paróquia São José, em Caxias do Sul, o padre estava lá com a sala da catequese sem utilização, né? Bom, vamos transformar aqui a sala, então, na tarde ou na parte da manhã que não usa para fazer uma turma de pescar. São atendidos mais de 40 jovens, lá são 42, 43 jovens anualmente. Que legal. Lá em Caxias do Sul. Mas só nessa paróquia, nós temos 2 paróquias em Caxias. Uau, Marcelo, e puxando um pouco pro comércio, né? Pois não. Essa parceria também com o Shopping Total ela é muito interessante porque coloca o jovem diretamente em contato com o mercado de trabalho, com as lojas do shopping, com os estabelecimentos ali. E como que é o Projeto Pescar, esse atendimento para o comércio? Como que são os cursos voltados ao comércio? Tu mencionou que vai ter um curso voltado ao comércio agora, então se tu puder contar pra gente. Sim. Nós vamos ter, muito legal, em primeiro lugar, agradeço aqui publicamente mais uma vez o nosso mantenedor institucional e o Sindlojas também pela oportunidade de estar aqui falando do projeto, mas a parceria com o Total ela foi mágica, né? A gente verificou também a questão dos valores, né, da instituição e essa oportunidade da gente estar dentro, né, do shopping, que é uma estrutura que sempre está inovando, né? A gente vem acompanhando sempre esse trabalho. E nós vamos desenvolver o curso, então, para operações para o comércio, né? Agora esse ano, né? E a gente está com grandes expectativas para que os lojistas também se aproximem da gente, trazendo o seu conhecimento e trazendo também as suas dores, né? Inclusive, a gente estava falando com a Silvia lá do shopping esses dias, e a possibilidade de fazer treinamentos lá na própria Fundação Pescar, não só para os vendedores, mas também buscando essa integração, né, e qualificação da gurizada, né, com especialistas na área do varejo, né, dentro do Hub Pescar também, né? Então eu sei que vocês... E outra coisa também com o Sindlojas, a parceria com vocês, eu acho que é muito importante, acho que não tenho certeza, que é muito importante, porque vocês também oferecem cursos gratuitos também, né? O nosso varejo de educação. Isso. A gente pensar em trabalhos em conjunto entre as nossas instituições, isso é muito importante. Então a gente está muito animado com essas perspectivas, né? E com todas essas ferramentas, né, que entidades como vocês, né, e como nós, e como N outras, né, como os empresários também responsáveis, a gente pode trabalhar em conjunto em muita coisa legal. Com certeza. Para beneficiar a gurizada. Nina, temos um podcast? Temos um podcast super completo. Muitíssimo completo. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Por favor, como é que a gente faz para entrar em contato contigo e com o Projeto Pescar? Perfeito. Bom, eu vou passar aqui o meu e-mail, deve aparecer tranquilo. Né? marcelo@projetopescar.org.br ou no site da Fundação mesmo, né? Tem os nossos telefones ali, o WhatsApp, www.projetoPescar.org.br. Certíssimo. E as redes sociais, Instagram, Facebook, né? Perfeito. E você, lojista, então está convidadíssimo, né, a visitar as redes do Projeto Pescar. Que projeto incrível, né, Nina? Projeto incrível. Obrigada, Marcelo, por compartilhar esse case de sucesso com a gente. Vida longa ao Projeto Pescar. E que a gente possa cada vez mais contribuir também para o varejo, para o comércio, com o que a gente mais precisa, né? Que é qualificar as pessoas. Exatamente. Um case de sucesso não, milhares de cases de sucesso, né? Muito obrigado. Com certeza. E você que está nos acompanhando, fique ligado para mais informações, mais novidades e mais histórias incríveis como essa do Projeto Pescar. Já tem mais de 60 episódios aí do Varejo em Movimento para você acompanhar. Então vejo vocês na semana que vem e valeu!